desde muito pequenininho, com 4 ou 5 anos de idade, eu frequento o Instituto Butantan praticamente todos os fins de semana. Meu avô me trazia aqui, junto com meu irmão, tal, e isso veio me dominando, né? Eu fui me apaixonando pelas serpentes. Perguntassem para mim quando criança o que eu gostaria de ser, eu respondia: cientista do Butantan. Vital Brasil, logo que ele se formou em medicina, ele foi trabalhar na área sanitária, né, no enfrentamento das epidemias que acometiam o país. Muito emocionante da gente ver o número de pessoas que morriam nesse combate às epidemias, né? Não só médicos, como, enfim, todos os auxiliares em torno dessa ida desses médicos para o interior tentar combater uma epidemia. Porque ele lidava com pessoas doentes, né, em lugares infectados. Numa dessas, Vital Brasil vai para Belém do Descalvado na época, hoje chama Descalvado, uma cidade lá perto de São Carlos, no interior de São Paulo, e contrai a febre amarela. Mulher dele, ele já tinha uma filha, né, e a mãe ficam muito preocupadas, né? Ele se salva, obviamente, desse episódio, mas ficam muito preocupadas e armam com a comunidade protestante de Botucatu para que o convide para ser clínico em Botucatu. Quando ele começou a trabalhar percorrendo a área rural de Botucatu, ele começou a se deparar com muitas pessoas sofrendo por conta do envenenamento causado pelos acidentes com serpentes peçonhentas. Mal sabiam elas que ele ali vai abraçar o ofidismo. E a primeira providência que ele fez foi começar a tentar pegar cobra. E começa a guardar as cobras num quarto ao lado da casa dele, né? Bom, você imagina, a cidade não passa mais na calçada, né? A mulher e a filha ficam, né? Ela fica completamente apavorada, porque as febres eram mais fáceis de lidar do que as serpentes dentro de casa, que era praticamente uma sentença de morte. O primeiro grande desafio de Vital Brasil foi perder o medo das serpentes. Ele tinha medo de cobra. Então, você imagina, né? Ele ter que se aproximar dessa serpente, lidar com o veneno, né? Lidar com aquelas presas. Então, acima de tudo, ele teve que lidar com o próprio medo das serpentes. As escamas que são diferenciadas e estão dispostas geralmente na região da cabeça ou do ventre da cobra, as escamas do corpo, né? Da região cloacal, todas essas características são utilizadas para a gente poder fazer a identificação das espécies, né? E eventualmente a gente nesse trabalho descobre espécies que ainda não são conhecidas pela ciência, ou seja, elas não possuem um nome propriamente dito. Esse é o caso dessa espécie. A fazenda que tivesse algum problema de saúde hasteava uma bandeira, levantava uma bandeira, um lençol branco, uma toalha, alguma coisa. Então ele se encaminhava para lá. E nisso, numa dessas, ele chega numa casa onde uma menina, uma adolescente de 15 anos, tinha sido picada por serpente no dia anterior e falece nos braços dele, né? Ali ele se diz, isso está escrito, né? Ele se diz que a partir dali é a causa da vida dele, ele ia fazer tudo para que aquilo não acontecesse mais, né? Por conta disso, Vital Brasil então decidiu pesquisar serpentes peçonhentas. Esse foi o grande impulso. No final do século XIX, no Brasil, acontecia a expansão da monocultura, da agricultura. E essas áreas agrícolas, né, com grãos, atraem muitos insetos, anfíbios, sapos, rãs, roedores, que são presas das serpentes peçonhentas. Então essas cobras, né, essas serpentes, se deslocavam para essas áreas agrícolas. Só São Paulo tinham 5.000 mortes no final do século XIX por picadas. Você tinha uma população inteira indo para o interior, ou seja, o habitat natural das serpentes, dos bichos em geral, das serpentes. Então o número de óbitos cada vez crescia mais. Eu, em 1973, eu e meu irmão, né? Então, vê só que é uma coisa assim muito bacana. Antigamente, alguns dos funcionários moravam no Instituto Butantan. E aqui era a casa do seu Jairo, um funcionário que trabalhou comigo, inclusive. Tive a sorte de conhecê-lo
quando criança, crescer, fazer todos os meus estudos, passar no concurso e vir trabalhar com ele nesse laboratório. Ele começa exatamente testando tudo que havia disponível para a população em relação à mordedura da picada de cobra. Testou primeiro todas as ervas medicinais, toda a medicina popular, porque tinha vários relatos da cura. Pedra, como o índio, até hoje você tem algumas pedras que você passa na mordida, na picada da cobra, e que poderia, a princípio se acreditava que salvaria e tal. E aí quando ele viu que isso não era possível, foi então que ele falou, opa, preciso me mudar. Recebe de São Paulo a publicação de um trabalho de Calmette, falando exatamente da soroterapia aplicada ao envenenamento. E aí, quando ele recebe isso, é aqui que está a solução. Nos estudos de Calmette, ele viu que esse cientista havia descoberto o soro antiofídico a partir do veneno da naja, da cobra naja. Foi então que Vital Brasil recebeu o soro de Calmette e foi testar nas suas cobaias, né, que estavam envenenadas pelas serpentes brasileiras, e viu que não funcionava. Vai comprovar que existe a necessidade de um antídoto específico para cada tipo de veneno. E, gente, Calmette, né, divulgou para o mundo científico que o seu soro era efetivo contra qualquer veneno de qualquer serpente no mundo. Então imagina o que estava por vir, o embate científico que Vital Brasil ia enfrentar. Só que Botucatu não dava para ele nenhuma condição para que ele pudesse continuar com as pesquisas dele. Então ele percebeu que a sua estrutura em Botucatu era muito limitada. Ele não tinha mais como expandir a sua pesquisa e ele se mudou para São Paulo para trabalhar no Instituto Bacteriológico, que tinha como diretor Adolfo Lutz, que era um grande entusiasta da pesquisa científica de Vital Brasil. Quando fala assim, a equipe do Instituto Adolfo Lutz, eram 3. Inclusive o próprio Adolfo Lutz saía para pagar as contas, ficava danado. Uma característica marcante desses cientistas da época era a criatividade. Então Adolfo Lutz inventou uma ferramenta que ficou chamada de laço de Lutz, que era como se fosse um cabo de vassoura com um lacinho na ponta, onde a pessoa poderia, de uma forma segura, fazer a contenção e a captura da serpente. Esse é o laço de Lutz, que é o mesmo instrumento inventado por Adolfo Lutz, bem antigamente, que a gente usa até hoje. Enquanto ele realizava suas pesquisas com as serpentes peçonhentas, Adolfo Lutz pediu para que ele fosse para o Porto de Santos para identificar uma possível surto de peste bubônica. Nós não tínhamos ainda instituições produtoras de qualquer tipo de medicamento, de nada, né? O instrumental era carrinho fumacê. Então ele foi para lá, isolou os doentes, mas enquanto ele estava ali identificando o bacilo da peste bubônica, ele adoeceu. Ele é tido como morto. A família dele recebe em São Paulo a notícia da morte dele por jornal, né? Mas obviamente não morreu. Ele é salvo por uma partida de soro que está num dos navios, que já vem todos amparados, porque o Brasil tinha já uma fama em relação a esse tipo de situação. De navios inteiros, a população do navio morria quando chegava no porto do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E aí, Oswaldo Cruz chega, Japô Prevost chega e faz um diagnóstico com o sangue dele. Né? É peste. Ele entrou no quarto, tem uma passagem muito engraçada, e bateu no ombro do Vital Brasil e falou: doutor, parabéns, você descobriu, você está com peste bubônica. Este é o primeiro encontro entre Vital Brasil e Oswaldo Cruz. Nasce aí uma grande amizade, e esses dois cientistas ganharam grande notoriedade no cenário nacional. Então, Oswaldo Cruz recebeu do governo uma fazenda chamada Manguinhos, no Rio de Janeiro, e Vital Brasil recebeu então uma fazenda chamada Butantã, em São Paulo, onde os dois levantaram os seus institutos de medicina experimental. Então essa instituição, Butantã,
nasce em dezembro de 1899, a partir de uma fazenda a 9 quilômetros do que era São Paulo. O protocolo internacional foi, não à toa, foi porque ocorreram acidentes na Europa, instituições muito próximas de toda a população. Então, o episódio de Santos marca, de fato, 1899, outubro de 1899, marca, de fato, a grande revolução da institucionalização da ciência da saúde no país. Foi aqui que tudo começou. Então, aqui é a cocheira, a antiga cocheira da Fazenda Butantã, primeiro laboratório de Vital Brasil e que, de fato, onde toda a obra científica dele começou. Você tem algumas peças da época, algum maquinário de produção de soro de diferentes épocas, né? E aqui se preserva uma memória relevante da ciência brasileira. Foi aqui que começou toda a pesquisa em relação à soroterapia antiofídica específica. O Butantan, primeira instituição brasileira a ganhar um prêmio internacional nas exposições internacionais. E em 1904, quando ele ganha esse prêmio internacional, é daqui que sai todo o trabalho de pesquisa. Desafio de Vital Brasil foi receber uma propriedade agrícola, né, uma fazenda chamada Butantã, e não ter estrutura nenhuma. Ele não tinha verba, não tinha apenas 5 estábulos e algumas gaiolas com algumas serpentes. Você tem ali uma cocheira que ele vai murar e vai fazer o primeiro laboratório dele, o que é hoje o Museu Histórico aqui dentro. Junho de 1901, ele entrega a primeira partida de soro antipestoso para o Brasil. Em agosto, ele já entrega a primeira partida de soro ofídico específico para o Brasil. E isso acaba tomando a cena, porque esse instituto foi criado para ser um instituto de produção de vacina antipestosa, né? E o ofidismo toma completamente a cena. O projeto científico de Vital Brasil, né, a sua área de pesquisa era o Brasil inteiro, um país de dimensões continentais. Então, o que ele fez? Ele começou a trabalhar junto com os cidadãos rurais. Ele começou a inserir o cidadão rural dentro do seu trabalho científico. Eles começaram a trabalhar juntos, que começaram a fornecer serpentes, que foi uma atividade chamada de permuta, que foi uma grande atividade, a partir da qual ele começou a receber várias serpentes e, em troca de 3 serpentes peçonhentas, ele fornecia o soro antiofídico. Dessa forma, o soro começou a ser divulgado e disseminado por todo o Brasil. E assim ele consegue, né, fazer uma rede de colaboração com o interior do Brasil, né, único. Então essa é a caixa de transporte de cobras que o Butantan usa até hoje. Quando nós vamos para campo, para coletar e tudo mais, a gente usa essa caixa para colocar as cobras que nós coletamos no mato. Essas caixas que Vital Brasil arquitetou, né, uma engenharia de Vital Brasil, elas, assim como o laço de Lutz, foram 2 ferramentas muito importantes para viabilizar o trabalho de captura. Então, eles enviavam essas caixas e os laços para os cidadãos rurais através das linhas férreas, né, através das ferrovias, e as pessoas conseguiam capturar e fazer a contenção das serpentes de uma forma segura. E o transporte também era feito de uma forma segura. Então, foram 2 ferramentas muito importantes para o trabalho de permuta. Estou guardando umas coisinhas. Você sabe que eu tenho até hoje essas coisas, né? Não esqueci, né? Olha só que bonitinho. Ah, que legal. Na medida que essas serpentes iam chegando de diversas partes do Brasil,
Vital Brasil ia fazendo também um mapeamento, né, das serpentes, das espécies, identificando novas espécies. E quando essas pessoas recebiam o soro antiofídico, as ampolas, elas também recebiam um formulário. Ele mandava um relatóriozinho para que o médico ou fazendeiro que aplicasse o soro contasse um pouco do caso que aconteceu, a cobra, né? E ele vai conseguindo mapear. Essa ficha é a base de todo o sistema de informação de saúde que é feito no Brasil até hoje. É essa fichinha que ele mandava, ele se preocupava com a informação, ele se preocupava com a educação, ele se preocupava com a divulgação científica, ele se preocupava com a popularização. Esse é o questionário que acompanhava as ampolas de soro, enfim, o kit, né? As caixas, o laço e tudo mais. Esse questionário aqui, que esse já é da década de 30, já está falando de aranha e escorpião. Os primeiros, evidentemente, foram sobre serpentes. Mas isso era informação fundamental para toda e qualquer implementação de práticas, de políticas em relação aos acidentes. E para eles também, a instituição sabia quantidade de soro, para onde ia mais, para onde ia menos, o tipo de animal. Essas informações são preciosas para todo pesquisador e a instituição produtora. Vital Brasil, para alcançar principalmente essa população de não especialistas, né, os cidadãos rurais, que a maior parte da população naquela época era agrícola, era rural, ele produziu vários materiais didáticos, cartões postais, cartazes, folhetos. Então, quando você tem uma bula desses primeiros soros produzidos, né? Durante muito tempo essa bula foi junto, né? E você vê que todo o processo de aplicação do soro é absolutamente e caprichosamente desenhado, porque mais de 80% da população naquele momento era analfabeta, né? E ele estava lidando exatamente com estas comunidades, estas populações que estavam no interior, né? Então, a ciência naquela época era verticalizada. E Vital Brasil tornou ela horizontal, ou seja, dialógica. Ele falava e ouvia as pessoas. Então, Vital Brasil sempre trabalhou com a base da educação. A educação sempre foi a base para promover a saúde. Osso quadrado e faz com que ela abra a boca. Ao colocar a borda desse becker, a gente faz isso, ó. Vamos ver se ela morde. Pouquinho veneno, olha, está descendo veneno, mas não se preocupe com isso, é isso mesmo, né? Outrora pensávamos que as cobras liberavam muito veneno, mas não, é essa quantidade de veneno mesmo que elas liberam. Pouquinho veneno, olha só, mas um pouco que para nós é uma bomba. Vital Brasil foi um importante cientista, não só para a área da saúde pública, mas para a área da comunicação pública da ciência também. Ele foi muito mais que um cientista, ele foi o que a gente chama hoje de visible scientist, foi uma figura pública. Ele era chamado para resolver o lixo de Campinas. O espírita que está sendo... Se era verdadeiro ou não uma manifestação espírita, ele era consultado. Ele, em um determinado momento, ele se tornou uma figura que era consultado para tudo. Ele foi eleito sábio do Brasil por uma revista, a mais popular da época, né? A Rádio Nacional, quando não existia televisão, dedicou um programa inteiro, é como se um Fantástico inteiro fosse sobre, imagina, a vida de um cientista. Este programa, ouvintes, tem duas finalidades principais. Revelar um herói brasileiro vivo e marcar com este herói a grandeza de um exemplo. Na guerra ou na paz, nos laboratórios e nas ruas, na vida sacrificada de cada dia, ou no instante decisivo do salve-se quem puder, o homem destacado aparece como um facho de luz na sombra ou um barco de salvação na tempestade. Quando ele começou a olhar a questão primeiro do ofidismo, mas logo depois estendendo também para os acidentes com outros animais peçonhentos, ele já mostrava esse caráter visionário dele, porque ele já fez projeções que hoje a gente confirma, né? E ele via
que não adiantava só dar o soro e devolver aquela pessoa acidentada para a mesma realidade aonde ela tinha sido picada. Então ele já preconizava no trabalho dele em que a gente tivesse uma visão também para o meio ambiente, também para a educação, também para a formação dos médicos, para a humanização e para a educação. Na verdade, quando a gente vê que em 2017 a Organização Mundial da Saúde atribui ao ofidismo o status de doença negligenciada, ela está confirmando uma hipótese que Vital Brasil já lançou em 1911. Segundo me contaram, logo que a parteira saiu do quarto anunciando seu nascimento, o pai de José, Manuel dos Santos, correra para a Folhinha, 28 de abril de 1865. Dia de São Vital, em Campanha, Estado de Minas, Brasil. O menino se chamaria Vital Brasil, mineiro da Campanha. Acho que o Dr. Vital Brasil, como ele era muito conhecido na época dele, ele tem um caráter, assim, uma personalidade humana e um princípio social muito, muito forte. Ele sempre teve o sonho de virar um médico. E acho que esse grande legado dessa vontade dele poder ser médico, independente de onde ele nasceu, que acho que é muito, muito inspirador. Que você acreditar que você merece estar no lugar que você sonha estar. Conhecimento, ele compartilhava, ele divulgava. Então, ele promoveu a democratização da ciência. Ele inseriu pessoas comuns, analfabetos, dentro da ciência, né, de uma forma colaborativa. As pessoas participavam da sua pesquisa, né, os próprios cidadãos rurais. E isso é muito importante. Isso é um grande desafio para o cientista no dia atual. Né, como envolver as pessoas, como fazer com que o conhecimento tenha o alcance das pessoas que não são especialistas. Isso é muito importante, né, porque a ciência ela deve ser democrática. Eu não tenho dúvidas de que a importância da divulgação da ciência é fundamental para a sociedade e para as pessoas. Eu não seria, certamente não seria pesquisador, não seria um cientista, se não fosse desde criança a possibilidade de ter acesso a esse conhecimento. Eu vinha ao Instituto Butantan, onde eu via o Serpentário, eu via o Museu Biológico e tive a oportunidade de conhecer vários desses pesquisadores que para mim eram ícones, né? Eram pessoas sagradas, e eu e ouvi-los falar me deu mais vontade ainda de buscar o meu caminho. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma das poucas crianças que conseguiu realizar o seu sonho de criança. Ouvido meu leito de convalescente, a irradiação desse programa que apresentou uma síntese da minha vida. Não me julgo nenhum herói, fiz uma parte do muito que gostaria de fazer pela humanidade. Não tenho orgulho de minha pobre ciência, mas estou satisfeito com a minha alma e o meu coração. Para uma alma bem formada, não há como fazer bem aos outros. E o bem que consegui fazer é que conforta e tranquiliza meu velho coração. Ele foi um sujeito que teve a sorte, o privilégio de ver a sua obra aplicada imediatamente em bem coletivo. Isso ele guardou e levou mesmo.